Olá, esta é a 12ª aula da disciplina Tópicos em Filosofia Política, uma introdução crítica ao neoliberalismo. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da UFMG, e essa aula vai tratar do assunto das relações entre neoliberalismo e autoritarismo. A aula de hoje está dividida em 3 momentos. O primeiro, muito breve, vai tratar da pergunta, vai tentar responder a pergunta: seriam os teóricos neoliberais autoritários? Essa é a primeira forma como dá para examinar essa relação entre neoliberalismo e autoritarismo. A segunda parte, também muito breve, seria, verso sobre a questão: seria a doutrina neoliberal uma doutrina autoritária? Aqui a pergunta já não é se os autores, se os teóricos neoliberais endossaram ou não regimes autoritários, mas sim se, de alguma forma, a própria doutrina neoliberal defenderia regimes autoritários ou seria ela intrinsecamente autoritária. Por fim, a parte principal dessa aula, que vai ocupar quase a totalidade do nosso encontro, trata, na verdade, de uma terceira questão, que é: teria um neoliberalismo realmente existente, ou seja, isso que a gente vem analisando nos nossos últimos encontros, o neoliberalismo tal como foi implementado por uma série de políticas públicas, mais ou menos desde a década de 1970, se esse neoliberalismo realmente existente teria contribuído para a ascensão de regimes autoritários. E para analisar essa pergunta, a gente vai fazer um comentário ao texto de Nancy Fraser, Neoliberalismo Progressista versus Populismo Reacionário, uma escolha de Hobson. Bom, primeira pergunta, se seriam os teóricos neoliberais autoritários. Uma investigação, eu só vou aqui apontar para alguns exemplos históricos. Uma investigação propriamente dita demandaria um tempo extraordinário, mas é preciso notar que se a gente pegar os teóricos diretamente relacionados à sociedade Montpellier, que a gente está tomando aqui como critério identificador, o critério distintivo de quem são teóricos neoliberais e de quem não seriam teóricos neoliberais, é preciso notar que uma série deles, uma grande parte desses teóricos, de alguma forma, ou participaram, ou colaboraram, ou endossaram, de alguma forma, regimes abertamente autoritários. Então, é o caso, em primeiro lugar, do economista austríaco Ludwig von Mises, que participou ativamente do regime austrofascista, ou seja, a gente chegou a comentar isso rapidamente numa aula sobre o debate sobre o cálculo socialista. O Mises participou na função de consultor do próprio líder fascista austríaco, aí durante a década de 1930. Foi um regime muito curto, um regime que perseguiu oponentes, um regime que fechou o Congresso, um regime de partido único, mas que teve um governo muito curto, entre a queda justamente do governo austríaco em 32, e a capitulação da Áustria frente à Alemanha. Capitulação não, o momento no qual a Áustria passou a ter um regime nazista, nazifascista, tal como o alemão. Também, entre os teóricos franceses, tanto Louis Rouget quanto Bertrand de Jouvenel, 2 teóricos, o Louis Rouget, que participou ativamente, na verdade foi quem promoveu o colóquio Walter Lippmann, e o Bertrand de Jouvenel, um teórico que participou ativamente da Sociedade de Montpellier.
Os dois participaram, por assim dizer, do regime fascista francês, né, do regime colaboracionista de Vichy, né, um regime que foi claramente colaboracionista com Hitler, com o nazismo alemão, né, e que também, né, colaborou aí e participou da perseguição de oponentes, de minorias, etc, etc, etc. Alfred Müller-Armack, né, um dos ordoliberais alemães da escola de Freiburg, também desempenhou funções no regime nazista alemão, né? É verdade que a maior parte dos ordoliberais acabou por se exilar, né? Não participou do regime nazista, participou da oposição ao nazismo, mas não foi o caso de todos. Alfred Müller-Armack foi dos teóricos que ficou e que participou ativamente, né? Desempenhou funções dentro do regime nazifascista. Mas os dois casos mais conhecidos e mais discutidos são justamente o de Hayek e de Friedman. O Hayek, de uma certa forma, nunca participou de um regime autoritário, sempre viveu em regimes democráticos, em certa medida, ou pelo menos durante sua vida adulta, né, na Áustria, na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Alemanha, no final da vida, né? Porém, ele demonstrou simpatias públicas, né, e de uma certa forma endossou, pelo menos criticou os críticos desses regimes diversas vezes, né? Tanto no caso da ditadura de Salazar em Portugal, quanto no caso, né, do apartheid, do regime de apartheid na África do Sul, quanto no caso do Chile e do Pinochet, que é o mais conhecido de todos e que eu vou comentar um pouco na próxima sessão. Tá? No caso de Portugal de Salazar, ele disse abertamente, né, que os críticos de Salazar, que se tinha uma imagem negativa do Portugal de Salazar, da ditadura de Salazar, mas que ela não correspondia à situação realmente existente. No caso do apartheid na África do Sul, né, o Hayek diversas vezes denunciou os críticos do apartheid como criando uma imagem negativa da África do Sul e levando em posição de medidas restritivas em relação ao regime da África do Sul que não deveriam ser feitas. Então, ele foi, na verdade, um crítico dos críticos do regime do apartheid. Não é que ele, em algum momento, tenha dito, olha, eu sou a favor de um regime que discrimina de forma tão enfática como foi o regime da África do Sul, mas, né, sempre que se buscou construir medidas que buscassem solapar o poder, né, da classe dirigente na África do Sul e terminar com o regime do apartheid, o Hayek se posicionou claramente contra, dizendo que isso era uma violação da liberdade, etc. E o caso mais conhecido, evidentemente, é o do Pinochet do Chile, né, no qual, mais uma vez, ao qual Hayek visitou, né, pelo menos 2 vezes, no final dos anos 70 e no começo dos anos 80, mesmo período no qual Hayek visitou aqui o Brasil, que também vivia sob um regime militar, e visitou a Argentina, que também vivia sob um regime militar, né? Mas no caso do Chile, ele não apenas se encontrou com Pinochet, o ditador, como fez diversas manifestações públicas, entrevistas, afirmações claramente favoráveis ao regime, né? Ou que justificavam um regime, ou que, mais uma vez, criticavam os críticos do regime. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa passagem logo a seguir. Por fim, né, também o caso do Milton Friedman, que visitou o Chile de Pinochet diversas vezes, que formou boa parte da equipe econômica que dirigiu aí o Chile durante o regime de Pinochet. E ele também visitou, evidentemente, outros países autoritários, é o caso da China, embora a situação, a influência do Friedman na China seja muito mais difícil e problemática, controversa do que no Chile do Pinochet, porque, né, na China ele não formou a equipe econômica dirigente, no Chile sim, né? E, evidentemente, ele sempre teceu críticas ao regime chinês, o que ele não fez em relação ao regime chileno. Então, aqui fica, né, uma situação, é difícil dizer até que ponto eles, de fato, endossaram publicamente o regime. No caso do Hayek, é mais fácil, porque tem várias declarações. No caso do Friedman, é um pouco mais difícil,
Mas fica essa questão, né? Tem um certo apoio público, né, que pode ser discutível até que ponto ou não, mas, né, tem essa relação direta, né, que vincula os teóricos neoliberais a regimes autoritários. Mas isso você pode falar, olha, será que isso seria algo mais ou menos acidental, algo mais ou menos excepcional e que não diga respeito à própria doutrina, à própria teoria que eles defendem? Isso nos leva à segunda questão, que eu acho mais interessante do que essa primeira, que é simplesmente constatar historicamente se houve ou não uma participação. Isso nos leva ao Chile de Pinochet, né? O Hayek visitou o Chile 4 anos depois do golpe de Pinochet, depois do regime, né, depois do momento mais cruel da repressão ditatorial chilena. E, estando lá, ele teceu uma série de elogios ao Pinochet, ele se encontrou com o general e ele desenvolveu uma certa tese, né, de que o caso do Chile era um bom representante, um bom exemplar, né, de uma ditadura transitória e liberal, tá? Que pode ser necessária em determinadas situações. De acordo com o Hayek afirma isso explicitamente em textos, né? Há uma certa confusão conceitual quando se fala de liberalismo e autoritarismo. E aí ele vai falar que o contrário do liberalismo não é o autoritarismo, mas sim o totalitarismo. Então, um regime liberal se contrapõe a um regime totalitário. E o contrário de um regime democrático é um regime autoritário. Isso significa, portanto, né, que é possível tanto uma democracia totalitária quanto um liberalismo autoritário. E ele vai dizer que justamente essas duas formas se encontraram no Chile, ou aconteceram no Chile num curto período de tempo. Tá? O regime de Salvador Allende, de acordo com ele, né, seria o único regime na América do Sul que poderia ser denominado de totalitário. Se tratava de um regime democrático, então de uma democracia totalitária. Já o regime do Pinochet, de acordo com Hayek, seria, ao contrário, né, um caso de liberalismo autoritário, uma ditadura liberal. Para quem tiver interesse nesse assunto, eu recomendo muito o artigo do Farrant, McPhail e Berger, que saiu em 2012 e está citado nas referências ao final dessa aula. De lá, eu retiro essas duas citações, que eu acho bastante pertinentes para a gente entender o que o Hayek está propondo no exame do caso chileno. Diz o Hayek em entrevista ao jornal El Mercúrio, um jornal chileno, durante uma visita no Chile, em 12 de abril de 1981. Diz o Hayek: enquanto instituições de longo prazo, sou totalmente contrário a ditaduras. Mas uma ditadura pode ser um sistema necessário para um período transitório. Às vezes, é necessário que um país tenha, por um tempo, uma forma ou outra de poder ditatorial. Como perceberão, é possível para um ditador governar de modo liberal. E é também possível, em uma democracia, se governar com total ausência de liberalismo. Pessoalmente, prefiro um ditador liberal do que um governo democrático sem liberalismo. Minha impressão pessoal é que no Chile testemunharemos uma transição de um governo ditatorial para um governo liberal. Durante esta transição, pode ser necessário manter certos poderes ditatoriais, não como algo permanente, mas como um arranjo temporário. E ainda mais chocante, né, é uma afirmação feita pelo Hayek em uma carta para o jornal The Times em 1978, depois, né, um tempo depois da primeira visita dele ao Chile. Né, diz o Hayek: não fui capaz de encontrar uma só pessoa no tão difamado Chile
que não concordasse que a liberdade pessoal era maior sob Pinochet do que fora sob Allende. Um detalhe é que o Hayek está falando de um regime que prendeu mais de 80 mil pessoas, torturou mais de 30 mil pessoas e assassinou mais de 3 mil pessoas. E a grande maior parte, né, desses números foi justamente nos anos iniciais, né, logo depois do golpe de Estado. E, evidentemente, né, não há números minimamente aproximáveis a esse, né, de alguma repressão do governo do Salvador Allende. Né? Essa foi uma afirmação do Hayek que foi muito contestada na época, inclusive por simpatizantes da sua teoria, perguntando, por exemplo, se Hayek teria perguntado para os mortos, em primeiro lugar, para os assassinados, para os torturados, para os presos, para os familiares dos presos, quantos desses eles tinham conhecido. Né? Porque os relatórios da Anistia Internacional eram já bastante conhecidos, já tinham, né, levantado números bastante chocantes do que estava acontecendo no Chile. Então, isso deixa claro que para Hayek é possível um regime liberal assassinar, torturar, perseguir oponentes. Né? E isso não faz com que ele não seja um regime liberal. Né? E é possível um regime totalitário não assassinar, não perseguir oponentes, não torturar e ainda assim ser taxado de totalitário. Tá? Isso é muito importante para a gente entender como operam esses dois conceitos na teoria hayekiana, certo? Isso significa que uma teoria neoliberal é intrinsecamente autoritária? É complicado afirmar, tanto que sim, quanto que não, mas é preciso notar, ao menos, né, que a gente não pode associar o neoliberalismo, né, a necessariamente uma crítica do autoritarismo. Né? São coisas diferentes que permitem combinações bastante estranhas na teoria hayekiana, na teoria padrão do neoliberalismo. Tá? É certo que nem todos os regimes neoliberais foram tão autoritários, né, quanto o Chile. Talvez o Chile tenha sido, dentre os governos neoliberais, aquele mais autoritário. É muito provável que esse seja o caso, mas é preciso notar, né, que ele foi claramente apoiado, endossado aí pelos teóricos mais conhecidos do neoliberalismo. Isso significa que não é possível um neoliberalismo não autoritário? Evidentemente, não é isso que eu estou afirmando. Tá? Só é preciso notar que um regime neoliberal pode ser autoritário, pode perseguir oponentes, pode torturar, pode assassinar e coisas do tipo. Bom, mas a questão, né, que vai tratar nossa aula propriamente, é uma terceira pergunta, que diz respeito não tanto à doutrina neoliberal, mas à fase neoliberal da história, né, do desenvolvimento do capitalismo, que é justamente aí este recorte que vai dos anos 70 até o presente. E para discutir essa questão, teria o neoliberalismo realmente existente contribuído para a ascensão de regimes autoritários? Eu quero fazer um comentário a um texto curtinho da Nancy Fraser, chamado Neoliberalismo Progressista versus Populismo Reacionário, a escolha de Hobson, né, que foi publicado originalmente em 2017, num livro, né, com esse mesmo título, né, mas que foi traduzido para o português, em uma edição brasileira, apenas em 2019. O livro é esse que tem a capa aqui no slide, A Grande Regressão, que saiu publicado pela Estação Liberdade. Tá? O texto da Nancy Fraser, todo mundo que leu percebeu, é muito datado, né? Ela fala claramente de um contexto bastante específico, né? É um texto imediatamente posterior à vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016 e a derrota, né, por conseguinte,
da candidata democrata Hillary Clinton. Ela está escrevendo um pouco no calor do momento, mas ela faz aqui uma série de observações que vão para além disso, né? Vão para além desse contexto bastante situado. A tese geral da Nancy Fraser eu resumiria da seguinte forma. Então, a vitória de Donald Trump sinaliza o colapso da hegemonia neoliberal. O neoliberalismo progressista é resultado de uma união de partes predominantes de movimentos sociais com setores empresariais de ponta, em que pautas de emancipação se vincularam a pautas de financeirização para bloquear a seguridade social. O populismo reacionário é a reação dos descontentes deste pacto, que não apenas sofreram com a desindustrialização, como também foram injuriados com a peixe de culturalmente atrasados e retrógrados. Fraser defende que o campo de esquerda ou progressista não deve se submeter à escolha de Hobson e defender outra vez mais o neoliberalismo progressista por conta das ameaças de regressão do populismo reacionário, mas sem notar que o neoliberalismo progressista alimenta o populismo reacionário. Nesta situação, cabe a este campo se reconstruir, construir uma nova esquerda capaz de forjar uma aliança entre a pauta de emancipação e a de seguridade social contra a financeirização. Um exemplo bem-sucedido desta aliança aparece na candidatura de Bernie Sanders às primárias democratas. Para defender essa tese, apenas ressaltando imediatamente aqui, o que a Nancy Fraser está afirmando não é que se trata do fim do neoliberalismo, e sim da hegemonia do neoliberalismo, ou seja, do momento no qual o neoliberalismo não tinha oponentes na esfera pública. Tá? Para defender essa tese, ela constrói uma argumentação que passa mais ou menos por esses 8 passos que eu vou, né, dedicar aqui 1 ou 2 slides para cada um deles. Em primeiro lugar, o diagnóstico, colapso da hegemonia neoliberal. O segundo, que é o neoliberalismo progressista, a explicação do que é esse conceito, que pode parecer estranho para muita gente. O terceiro, quais são os problemas com o neoliberalismo progressista. O quarto, né, o passo quarto, trata da transformação estrutural do capitalismo, que aparece, né, como pano de fundo para o neoliberalismo progressista. No quinto, ela comenta rapidamente a alternativa de esquerda, depois ela explica o que é a escolha de Hobson e por que a esquerda deveria recusar essa escolha de Hobson. O sétimo passo é a simbiose perversa entre neoliberalismo progressista e populismo reacionário, é isso que mais nos importa. Né? E no oitavo, ela sugere, né, a construção de uma nova esquerda. Vamos a cada um desses passos. Primeiro, diagnóstico, né, o colapso da hegemonia neoliberal. Enfatizo mais uma vez, não se trata do fim do neoliberalismo, mas sim do momento no qual o neoliberalismo não encontrava adversários. O que a Nancy Fraser está notando é que o populismo reacionário vai aparecer aqui como um, né, adversário à altura do neoliberalismo progressista. Diz a Nancy Fraser, ela começa o texto justamente com essa frase. A eleição de Donald Trump constitui uma da série de insurreições políticas impressionantes que, vistas em conjunto, sinalizam o colapso da hegemonia neoliberal. Entre essas insurreições está o voto pelo Brexit no Reino Unido, a rejeição às reformas de Renzi na Itália, a campanha de Bernie Sanders pela indicação do Partido Democrata nos Estados Unidos e o apoio crescente ao Front National na França. Apesar de diferirem nas ideologias e nos objetivos, esses motins eleitorais têm um destino em comum. Todos representam a rejeição da globalização corporativa, do neoliberalismo e dos sistemas políticos que os promovem. Em todos os casos, os eleitores estão dizendo não à mistura fatal de austeridade, livre comércio, dívida predatória e trabalho precário e mal pago que caracterizam o capitalismo financeiro atual. Então, em todas essas situações, fica claro uma rejeição dos eleitores, né, ou de boa parte dos eleitores, ao neoliberalismo. No entanto,
diz a autora também, a vitória de Trump não é apenas uma revolta contra o sistema financeiro global. O que seus eleitores rejeitaram não foi simplesmente o neoliberalismo, mas o neoliberalismo progressista. Tá? A Nancy Fraser está aqui concordando com uma boa, né, com uma grande parcela dos autores que tratam do assunto, que dizem que o neoliberalismo pode aparecer em uma vertente progressista e em uma vertente conservadora. No caso específico dos americanos, a vertente conservadora vai aparecer nos governos republicanos, né, de Ronald Reagan, de Bush pai, de Bush filho, e a vertente progressista vai aparecer no governo, né, de Bill Clinton, em especial, mas de certa forma, né, esse neoliberalismo progressista, na visão dela, vai ter continuidade no governo de Barack Obama. Tá? Então, o que a Nancy Fraser está argumentando é que durante um longo período houve, né, uma continuação das políticas econômicas neoliberais, porém, né, com momentos em que havia uma política, pelo menos no campo dos costumes, claramente progressista, e um momento no qual havia uma política claramente conservadora. Mas o que é esse neoliberalismo progressista? Né? Salvo engano, foi a Nancy Fraser que cunhou esse termo, que começou a utilizar esse termo de forma mais rigorosa, né? E ela vai definir da seguinte maneira: sob a forma que tem nos Estados Unidos, o neoliberalismo progressista é uma aliança de correntes predominantes dos novos movimentos sociais, como o feminismo, antirracismo, multiculturalismo e direitos LGBTQ, por um lado, e segmentos empresariais de serviços e simbólicos de ponta, Wall Street, Vale do Silício e Hollywood, por outro. Tá? Então, essa união, por um lado, entre partes desses movimentos sociais progressistas com segmentos empresariais de serviços e simbólicos, né, indústrias de ponta aqui, de tecnologia e do mercado financeiro, em especial, e de entretenimento, no caso de Hollywood. Né? E aí, ela comenta: o neoliberalismo progressista se desenvolveu nos Estados Unidos mais ou menos nas últimas 3 décadas. Ela está pensando, sobretudo, né, nos governos democratas. E foi ratificado com a eleição de Bill Clinton em 1992. Em vez da coalizão ao estilo New Deal, né, coalizão lá de trás da história norte-americana, né, levada a cabo, sobretudo, por Franklin Delano Roosevelt, né, que vai vigorar durante boa parte do pós-guerra, né, em vez da coalizão estilo New Deal entre operários sindicalizados afro-americanos e as classes médias urbanas, ele, né, o neoliberalismo progressista, forjou uma nova aliança de empreendedores, moradores de subúrbios, novos movimentos sociais e jovens, todos proclamando suas credenciais modernas progressistas ao incluir a diversidade, o multiculturalismo e os direitos das mulheres. Tá? Então, o neoliberalismo progressista vai ser essa união entre uma pauta emancipatória, por um lado, né, levantada por esses movimentos sociais, e uma pauta pró-mercantilização, pró-financiarização, levantada por esses segmentos do comércio, né, do mercado, notadamente do mercado financeiro, do mercado, né, tecnológico e do mercado de entretenimento. Mas quais são os problemas do neoliberalismo progressista? Porque, né, essa aliança não foi benéfica, historicamente benéfica. Cito novamente Nancy Fraser. Continuadas por seus sucessores, inclusive por Barack Obama, as medidas de Clinton degradaram as condições de vida de todos os trabalhadores, sobretudo daqueles empregados na produção industrial. Em suma, o governo Clinton carrega o fardo pesado da responsabilidade pelo enfraquecimento dos sindicatos, o declínio dos salários reais, a precariedade crescente do trabalho e a ascensão da família com 2 ganhadores de pão, em vez do finado salário do chefe de família que sustentava a casa inteira. Então, as reformas de Clinton teriam sido
cruciais para o processo de desindustrialização norte-americano e pela progressiva diminuição do poder de barganha da classe trabalhadora, que resultou em salários cada vez menores, em condições de trabalho cada vez piores. Cito novamente, no decorrer dos anos, enquanto a industrialização caía, os EUA zumbiam com o papo de diversidade, empoderamento feminino e luta contra a discriminação, identificando o progresso com a meritocracia em vez da igualdade. Esses termos equiparavam a emancipação com o surgimento de mulheres, minorias e gays talentosos na hierarquia corporativa, em que o vencedor leva tudo, em vez de fazê-lo por meio da abolição dessa hierarquia. Essa visão individualista liberal do progresso aos poucos substituiu o entendimento vasto, anti-hierárquico, igualitário, com sensibilidade de classe anticapitalista da emancipação que floresceu nas décadas de 1960 e 1970. Isso acontece, né, no momento de uma transformação estrutural do capitalismo. Né? Isso faz uso dessa transformação estrutural do capitalismo, que consiste, né, cito outra vez, por trás desses acontecimentos estava a transformação monumental do capitalismo que começou na década de 1970 e agora se desenreda. O aspecto estrutural dessa transformação é bem entendido, enquanto o regime anterior, do capitalismo gerido pelo Estado, deu aos governos o poder de subordinar os interesses de curto prazo das empresas particulares ao objetivo de longo prazo do acúmulo constante, o regime atual autoriza o sistema financeiro global a subordinar governos e populações segundo os interesses imediatos de investidores particulares. Então, aqui é a primeira grande transformação. Em vez de um capitalismo gerido pelo Estado, que é uma das formas possíveis de ler o regime do pós-guerra, né, se tem uma situação no qual o sistema financeiro global subordina o governo e as populações, de acordo com interesses imediatos dos investidores particulares. Porém, o aspecto político é menos compreendido. Podemos caracterizá-lo com termos de Cartolani adaptados. Combinando a produção em massa e o consumo em massa com o abastecimento público, o capitalismo gerido pelo Estado sintetizou com criatividade dois projetos que Polanyi considerou antitéticos, a mercantilização e a seguridade social. Mas eles se uniram à custa de um terceiro projeto, negligenciado por ele, que pode ser chamado de emancipação, na medida em que o edifício inteiro se apoiava na contínua depredação neoimperial do sul global, na institucionalização da dependência feminina por meio do salário do chefe de família e na exclusão motivada por critérios raciais dos agricultores e trabalhadores domésticos da Previdência Social. Então, o que a Nancy Fraser está falando é que, num primeiro momento, no pós-guerra, houve uma espécie de conciliação entre políticas, né, entre uma pauta de mercantilização, de, né, aumento e fortalecimento dos mercados, por um lado, e, por outro, uma pauta de seguridade social, sobretudo aí levada, né, pelas classes operárias industrializadas, né, sindicalizadas, mas que isso aconteceu, né, em detrimento de pautas de emancipação, tanto, né, do sul global quanto das mulheres, né, no interior das famílias, ou seja, porque essa estrutura de seguridade social reforçava, né, o poder do pai de família, né, do marido, dos homens, no interior da família, uma vez que eles ganhavam justamente o salário família, né, o salário familiar, o salário capaz de prover a família inteira, subordinando as mulheres assim, né, ao seu poder. Porém, né, esse arranjo finda nos anos 70 e dá origem a um novo arranjo. Qual seria este novo arranjo? Essa segunda frente, cito outra vez, essa segunda frente jogou um grupo ascendente de defensores do livre mercado, empenhado em liberalizar e globalizar a economia capitalista, contra movimentos trabalhistas decadentes nos países do cerne capitalista, que outrora era a base de apoio mais poderosa à social-democracia, mas agora estavam na defensiva, se não totalmente derrotados. Nesse contexto, novos movimentos sociais progressistas, com a meta de derrubar hierarquias de gênero, raça, etnia e sexo,
se viram medindo forças com populações que buscavam defender estilos de vida estabelecidos e privilégios, agora ameaçados pelo cosmopolitismo da nova economia financeirizada. A colisão dessas duas frentes de luta produziu uma nova constelação. Proponentes da emancipação se uniram a partidários da financeirização para bloquear a seguridade social. O fruto da união entre eles foi o neoliberalismo progressista. E logo a seguir, para essas populações, né, as populações justamente que não se deram bem com esse novo arranjo, a ofensa da desindustrialização é agravada pela afronta do moralismo progressista, que tem o hábito de retratá-los como atrasados no quesito cultural. Ao rejeitar a globalização, os eleitores de Trump também repudiaram o cosmopolitismo liberal que remete a ela. A seus olhos, feminismo e Wall Street são farinha do mesmo saco, perfeitamente unidos na figura de Hillary Clinton. Em resumo, né, o que a Nancy Fraser está argumentando é que, por um lado, a gente tinha, né, o capitalismo gerido pelo Estado, que vigorou entre os anos 30 e os anos 60, no pós-guerra, com uma aliança entre mercantilização e seguridade social, né, mas que ocorre em detrimento da emancipação, da pauta de emancipação. No regime atual, né, que começa nos anos 70 e vem até agora, há uma aliança entre pautas por financiarização e por emancipação individual, ou emancipação frente a certas formas de dominação, né, mas em detrimento da seguridade social. Isso, né, acarreta enormes sofrimentos, e isso deixa uma série de descontentes bastante significativa. E o que acontece com a esquerda nessa situação? De acordo com Nancy Fraser, o que possibilitou essa confusão foi a ausência, que tem um erro no slide, a ausência de uma esquerda verdadeira. Apesar de surtos periódicos como Occupy Wall Street, que se mostrou efêmero, há várias décadas não existe uma presença constante da esquerda nos Estados Unidos. Tampouco estava em vigor alguma narrativa abrangente de esquerda que articulasse as queixas legítimas dos apoiadores de Trump com uma crítica fastidiosa da financiarização, por um lado, e uma visão de emancipação antirracista, antissexista e antihierárquica pelo outro. Igualmente arrasador é o fato de que deixaram padecer os possíveis elos entre trabalho e novos movimentos sociais. Separados, esses polos indispensáveis a uma esquerda viável estavam a quilômetros de distância, esperando serem considerados antagônicos. Então, o que a Nancy Fraser está argumentando é que justamente a ausência de uma esquerda efetiva, verdadeira, no campo político norte-americano, foi o que possibilitou, né, essa hegemonia do neoliberalismo, por um lado, e depois essa situação, né, em que ou bem havia um neoliberalismo progressista ou bem um populismo reacionário. Tá? Ela vai notar que a candidatura de Bernie Sanders às primárias do Partido Democrata representam pela primeira vez uma quebra nesse binômio e uma verdadeira alternativa à esquerda. E aí ela vai usar essa expressão, a escolha de Hobson, né, justamente para demarcar qual que é o cenário nas eleições presidenciais norte-americanas e o que a esquerda deveria fazer, o que caberia ao campo da esquerda nessa situação fazer. O que é uma escolha de Hobson, em primeiro lugar? Né? Se trata de uma expressão mais usada em língua inglesa do que no português. Hobson, né, seria um dono, né, de um estábulo de cavalos há muito tempo atrás, né, algo como o século XVI ou século XVII, não sei ao certo. Hobson teria um grande estábulo de cavalos, né, com, sei lá, 40 cavalos, que ele alugava, né, para pessoas que precisavam de cavalos para se locomover. Como ele tinha um grande número de cavalos, né, as pessoas imaginariam que poderiam ir lá e escolher um bom cavalo para utilizar, né, no percurso que elas necessitavam. Porém, né, o dono do estábulo
não permitia que isso acontecesse. Ele sempre, né, exigia que a pessoa levasse o cavalo que estava mais próximo da porta. Isso é uma forma, né, por assim dizer, inteligente de evitar o sobretrabalho, né, o uso demasiado de alguns cavalos em detrimento dos outros e que todos tenham mais ou menos o mesmo uso. Então, né, havia uma fila de cavalos, eles iam sendo alugados aleatoriamente, de forma que ou bem a pessoa que fosse alugar um cavalo com o Hobson levasse o primeiro da fila ou não levasse nenhum. Então, a expressão escolha de Hobson se refere a uma escolha forjada, digamos assim, em que propriamente não há alternativas, né? Ou se leva, ou se aceita aquilo, ou não se leva nada, ou se sai com as mãos vazias. O que a Nancy Fraser está argumentando é que justamente isso se passou nas eleições presidenciais norte-americanas, né? Com a derrota do Bernie Sanders nas prévias democratas, o que restou foi a escolha de Hobson entre o populismo reacionário, de Donald Trump, e o neoliberalismo progressista, de Hillary Clinton. Nesse cenário, né, mais uma vez, se apelou ao voto de esquerda, se apelou que os defensores da candidatura do Bernie Sanders, mas, enfim, a todo o conjunto de esquerda norte-americano, né, mais uma vez, votasse pelo menor dos males. Na verdade, esse menor dos males não era novidade. Era essa postura costumeira da esquerda dos Estados Unidos, desempoeirada de 4 em 4 anos. Servir de ventríloco os objetivos liberais e silenciar os próprios por conta do medo de um Bush ou de um Trump. Quer dizer, isso não é um acidente de percurso, isso sistematicamente tem sido assim, né? Quer dizer, com a esquerda tendo que aceitar, né? Tendo que, de uma certa forma, apoiar a direita moderada do Partido Democrata frente a uma direita não moderada do Partido Republicano. O que a Nancy Fraser está argumentando é que essa escolha de Hobson, né, não deve ser feita pelo campo da esquerda, que o campo da esquerda deve recusar essa escolha de Hobson. Né? E por que ele deveria recusar essa escolha de Hobson? Porque não apoiar, ou pelo menos não participar não endossar o neoliberalismo progressista. De acordo com ela, porque é uma simbiose perversa entre neoliberalismo progressista e populismo reacionário. E aqui aparece, provavelmente, o trecho mais polêmico do artigo da Nancy Fraser. Diz a autora: essa reação, né, a reação de não apoiar, também serve de resposta àqueles que clamam que agora temos de juntar forças com os neoliberais para evitar o fascismo. O problema não é apenas que o populismo reacionário não é ainda fascismo. O que ela está falando é Donald Trump não é ainda um fascista. Quer dizer, o governo de um Donald Trump não é ainda um governo fascista. Pode vir a ser, mas ainda não é. Também é que, do ponto de vista analítico, o liberalismo e o fascismo não são coisas separadas, uma boa e outra ruim, mas duas facetas profundamente interligadas do sistema capitalista mundial. Apesar de não serem de modo algum normativamente equivalentes, ou seja, Nancy Fraser não está dizendo que fascismo é neoliberalismo, que neoliberalismo é fascismo, né? Ou melhor, que liberalismo é fascismo, mas ela está falando, né, que eles não são normativamente equivalentes, mas que eles são produtos do capitalismo desenfreado, que em todos os lugares desestabiliza universos cotidianos e habitats, acarretando tanto a liberação individual como o sofrimento inenarrável. O liberalismo expressa o primeiro lado, liberatório, desse processo, enquanto omite a raiva e a dor associadas ao segundo. Largados para apodrecer na ausência de alternativa, esses sentimentos alimentam autoritarismos de todos os tipos, inclusive aqueles que de fato merecem o nome de fascismo e aqueles que enfaticamente não o merecem. Sem uma esquerda, em outras palavras, o redemoinho do desenvolvimento capitalista só pode gerar forças liberais e forças opostas autoritárias, unidas em uma simbiose perversa. Assim, longe de ser o antídoto ao fascismo, o neoliberalismo é seu cúmplice. O verdadeiro amuleto contra o fascismo, seja proto ou semi ou real, é um projeto de esquerda que redireciona a raiva e os sofrimentos espoliados para uma profunda reestruturação social
e uma revolução política democrática. Em outras palavras, o que a Nancy Fraser está argumentando é que as políticas do neoliberalismo progressista geram um sofrimento, né, e uma exclusão de parte significativa da população que, né, por um lado, se encontra em uma situação material cada vez pior por conta, né, da desindustrialização, de salários cada vez menores, de trabalhos cada vez mais precários, e por outro, né, com essa injúria cultural de serem vistos como retrógrados, atrasados, né, antimodernos. Isso junto é uma espécie de, né, fermentação que vai explodir, né, de forma terrível, né, em levantes, insurreições fascistas. E aí não adianta simplesmente falar, olha, tentar a cada momento desativar aquele processo para que ele não exploda. É preciso cortar, né, justamente, é preciso enfrentar a causa aqui e não simplesmente o sintoma. E a causa é justamente que esse neoliberalismo progressista continuamente está criando as condições para emergência das insurreições fascistas, né? Então, o que é a alternativa verdadeira aqui não é alianças temporárias, provisórias, com o neoliberalismo progressista, e sim oferecer uma alternativa de fato, que não seja uma mera escolha de Hobson, né? Ou seja, criar uma alternativa, um projeto de esquerda que seja capaz de enfrentar o neoliberalismo progressista, e uma vez enfrentando o neoliberalismo progressista, seja capaz também de evitar essas emergências de insurreições fascistas ou semifascistas ou proto-fascistas. Com isso, ela conclui, né, justamente levantando a defesa de uma nova esquerda. De agora em diante, portanto, a esquerda deve recusar a escolha entre neoliberalismo progressista e populismo reacionário. Em vez de aceitar os termos que nos foram apresentados pelas classes políticas, deveremos estar nos empenhando para redefini-los, nos inspirando no fundo vasto e crescente da repulsa social contra a ordem atual. Em vez de tomar partido da financiarização mais emancipação contra a Seguridade Social, deveríamos nos concentrar em estabelecer uma nova aliança de emancipação e Seguridade Social contra a financiarização. O que enfrentamos, na verdade, é um interregnum, uma situação aberta e instável em que corações e mentes estão à disposição. Nessa situação, existe não apenas o risco, mas também a oportunidade, a chance de construir uma nova esquerda. O que a Hillary Clinton, o que a Nancy Fraser argumenta ao longo de todo o texto é justamente, né, que há bons motivos, profundamente equivocados, mas bons motivos que levam as pessoas a recusarem a Hillary Clinton em nome de Donald Trump, né, que é uma recusa por essa hegemonia neoliberal, que é a percepção de que essas políticas, né, por assim dizer, cosmopolitas da globalização, estão levando a uma situação de uma sociedade cada vez mais precária, de uma sociedade cada vez com menos vínculos, né, mais desgraçada, com menos vínculos sociais, criando, né, uma sociedade. Porém, né, em vez de atacar os males, as causas dos seus males, né, o que o populismo reacionário oferece são bodes expiatórios, né? Quer dizer, em vez de culpar a financiarização por esse processo, o que, né, governos como o de Donald Trump fazem é eleger imigrantes ou teorias conspiratórias como responsáveis por aquela situação. Cabe à esquerda, né, enfrentar o populismo reacionário né, apontando e indicando claramente as causas desses males e buscando transformar essas causas. É isso, esse é o projeto da Nancy Fraser. Não obstante, é claro que esse é um artigo polêmico e é claro que uma série de objeções podem ser feitas a Nancy Fraser, tanto, né, de que ela estaria sendo radical demais, quanto que ela estaria sendo radical de menos. Uma tese de que ela está sendo radical de menos é a que fala que ela está criticando meramente os defeitos do processo de financiarização do capitalismo, sem enfrentar, né, estruturalmente uma crítica ao capitalismo em si, né? É uma crítica muitas vezes feita, né, às análises do neoliberalismo, dizendo que, né, o problema não é o neoliberalismo,
né, uma fase específica do capitalismo, mas sim a própria dinâmica do capitalismo, que necessariamente vai gerar um momento neoliberal ou um momento de financiarização, né, e que caberia aqui fazer uma análise mais estrutural, né, no qual não se trata de se emancipar da financiarização, mas sim do próprio capitalismo, não do neoliberalismo, mas sim do próprio capitalismo. Então essa é uma crítica que diria que o argumento da Fraser é radical de menos e não radical de mais. Outra objeção que pode ser feita, né, é que esse ponto mais forte do artigo, né, que justamente mostra um vínculo quase que necessário entre neoliberalismo progressista e populismo reacionário, ele é antes pressuposto do que propriamente explicado, que teria que ser melhor mostrado, né, como é esse processo de retroalimentação, ou melhor, de alimentação das políticas neoliberais em relação, né, ao populismo reacionário, né? Como que, digamos, o neoliberalismo progressista leva água para o moinho do populismo reacionário. Isso é pouco mostrado no artigo e caberia, né, talvez, explicar de uma forma mais pormenorizada. Por fim, né, também se pode criticar o artigo da Nancy Fraser por não explicitar exatamente o que se trata, né, a recusar a escolha de Hobson. Porque se a escolha de Hobson é uma escolha meramente eleitoral, ou seja, né, o segundo turno entre Donald Trump e Hillary Clinton em 2016, por exemplo, né, você poderia perguntar, certo, né, mas adianta, o que significa? Não é a mesma coisa que participar da escolha de Hobson, não participar nesse caso, porque, né, o resultado é o mesmo, né, sei lá, não levar o cavalo, para usar a analogia com, né, com Hobson, justamente, né? Não participar, né, da eleição não significa acabar, né, com o pior resultado, ou seja, sequer com um cavalo ruim, né, com cavalo algum. E, ademais, né, não seria possível, ao mesmo tempo, né, se aliar, ainda que muito pontualmente, ao neoliberalismo progressista, né, por exemplo, depois de perdidas as primárias, no caso de 2016, depois de perdidas as primárias, não caberia, ainda assim, endossar uma candidatura como a Hillary Clinton, sem com isso, em momento algum, deixar de construir uma nova esquerda? Ou seja, esses dois projetos não podem ser levados concomitantemente, ou seja, um apoio muito pontual e específico, né, contra a pior situação no momento, sem com isso, né, tirar forças e energias do processo de construir uma nova esquerda. Isso tudo eu deixo claro argumentando de um ponto de vista simpático ao texto da Nancy Fraser. É claro que poderiam ser feitas 1000 outras objeções de pontos de vista não simpáticos à teoria da Nancy Fraser, né, ao artigo da Nancy Fraser, mas aqui, né, tentando assumir uma posição de um interlocutor próximo, né, são 3 possíveis objeções. Não estou afirmando que eu concordo com elas ou que eu discordo delas. Tá? Estou só apresentando aqui que esses 3 pontos mereceriam, ao menos, um exame mais apurado, mais prolongado, né, evidentemente. Talvez não seja o objetivo da própria Nancy Fraser, nesse artigo, que é muito mais um artigo de intervenção, mas são pontos que merecem ser questionados. Em resumo, né, o que foi dito na aula de hoje é que a relação entre neoliberalismo e autoritarismo é complexa. Embora o neoliberalismo tenha surgido justamente com a proposta de deter um suposto avanço dos regimes totalitários e, por conseguinte, uma defesa enfática das liberdades pessoais, pode-se afirmar que diversos teóricos neoliberais, isto é, envolvidos nas atividades da Sociedade de Montpellier, participaram, colaboraram ou endossaram regimes autoritários. Além disso, pode-se afirmar que a doutrina neoliberal é intrinsecamente autoritária, seja por minar a democracia, seja, né, ou as instituições democráticas, seja por defender regimes ditatoriais transitórios,
com todos os males decorrentes, usualmente decorrentes, de regimes ditatoriais, perseguição de oponentes, tortura, assassinatos, prisões arbitrárias, etc. E 3, pode-se afirmar ainda que o neoliberalismo realmente existente contribuiu para a ascensão de regimes autoritários ou proto-autoritários, criando as condições para a emergência de um populismo reacionário, né, e, por conseguinte, autoritário, nas palavras de Nancy Fraser. Os 2 últimos pontos, contudo, permanecem controversos. O segundo, porque se poderia afirmar que esta consequência é acidental e não essencial. O terceiro, porque se trata de uma relação indireta e multicausal. As referências utilizadas, né, para a aula de hoje foi, sobretudo, a segunda, Nancy Fraser, neoliberalismo progressista versus populismo reacionário, escolha de Hobson, mas também eu mencionei e recomendo profundamente a leitura, para quem se interessar, do artigo Prevenindo os Abusos da Democracia, Hayek, os Usurpadores Militares e a Ditadura Transicional no Chile, né, publicado por Andrew Farrant, Edward McFile e Sebastian Berger. Certo? Até a próxima aula. Um abraço a todos.